Olá meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós falaremos de impressão 3D. Muitos do que acompanham o canal com certeza já devem ter tido acesso a essa fantástica tecnologia de impressão, que permite que um desenho virtual produzido por um computador seja criado de forma física, tendo como base materiais como ABS, PETG, PLA e outros que existem por aí. Há algum tempo eu adquiri uma impressora 3D para uso doméstico, que é uma Ender 3 da Creality, e é uma impressora muito boa, uma impressora excelente. Ela possui um custo-benefício muito bom, porém ela tem lá suas limitações, dentre elas a velocidade. É para falar desse último aspecto que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para você, para fazer com que você conheça a impressora 3D da FL Sun Super Racer. Você deve ter dado para notar que o nome usado para batizar esse equipamento não foi dado de forma aleatória, né? Pois Racer já dá para gente uma ideia de competição e velocidade. Então, meu amigo, esse vídeo pode ser a oportunidade que você esperava para adquirir uma impressora fantástica, com qualidade de impressão e velocidade. Então, continue aí mais um pouquinho, vamos ver que impressora é essa que eu estou falando. Esse vídeo pode ser a oportunidade que você esperava para adquirir uma impressora fantástica. Essa é uma impressora diferente de todas que você provavelmente já viu. Isso porque ela é conhecida como impressora Delta, já que ela utiliza um mecanismo diferente de movimento. Mas como assim? Você deve se perguntar. Enquanto as impressoras comuns, como as Ender 3, por exemplo, utilizam um sistema cartesiano, onde os movimentos da máquina ocorrem nos eixos X, Y e Z, nas impressoras Delta nós vemos três hastes principais feitas em fibra de carbono que vão realizar todos os movimentos para todos os eixos em qualquer ângulo. Cada braço desse tipo de impressora se move independentemente para cima e para baixo. É curioso inclusive ver a impressora em funcionamento. A montagem e configuração inicial da impressora são muito simples, eu levei algo em torno de 40 minutos mais ou menos para realizar a montagem. Inclusive eu vou deixar um passo a passo com esse procedimento na parte final desse vídeo para que você possa acompanhar. Algo que também chamou atenção nessa máquina é a estrutura dela. É uma estrutura muito robusta e resistente, além de ser muito bonita e imponente. A movimentação das hastes é feita nas três colunas de sustentação da impressora, que possuem em seu interior guias lineares extremamente resistentes e o que garante uma movimentação rápida e precisa. E é exatamente tudo que nós precisamos para ter uma boa qualidade de impressão. Em todas as três colunas nós temos ali um ajuste independente da tensão da correia, pois de tempos em tempos as correias podem se afrouxar, sendo necessário o seu ajuste. E como todo brasileiro, gostamos demais de porta-treco, né? E essa impressora ela já acompanha uma gaveta para que você possa colocar ali algumas ferramentas de uso com a máquina e até mesmo alguns acessórios, como por exemplo o sensor de nivelamento. A mesa da impressora 3D é revestida com material aderente de alta resistência que permite a fixação do filamento de impressão com grande eficiência. Uma outra coisa que eu gostei bastante na máquina se dá pela área de impressão dela. Esse modelo que eu estou apresentando aqui, ela possui uma área útil de impressão de 26 cm de diâmetro por 33 cm de altura. Porém tem um detalhe, a impressora, por utilizar esse sistema Delta, como nós podemos observar, ela é uma impressora bem alta. Isso não significa que a altura da impressora corresponde com a área de impressão, já que as hastes da impressora com certeza ocupam um grande espaço da área de trabalho. Então, quando você for utilizar a máquina, você tem que observar que a mesa onde ela vai ser usada ela não pode ser muito alta, o que poderia prejudicar bastante o alcance das portas de entrada de cartão de memória ou pendrive. E falando a respeito disso, a impressora aceita cartões de memória via pendrive, aceita também até mesmo conexão direta via PC pela porta USB. E ele até mesmo vem com um hot end sobressalente, um elemento de aquecimento, PTC, e um sensor de temperatura. Ela vem também com um pequeno carretel de filamento PLA para que você possa fazer então as suas primeiras impressões. Ela também vem com um tubo PTFE sobressalente para que seja possível a sua troca após determinado tempo de uso. O hot end dessa impressora é o modelo Vulcano V6. Ele vem com um bico de 0,4 mm e vem equipado com duas ventoinhas 4010, o que faz com que esse conjunto de impressão seja o ideal para uso com PLA e PETG,
O que não impede, claro, o uso de outros tipos de filamento, mas isso você tem que consultar. Como a impressora é bem alta, a FL-SAN teve a ideia genial de colocar um painel de controle removível ao alcance das mãos. Ele é fixo num suporte magnético bem resistente que garante que o painel de controle não se solte durante a impressão, mas que também seja fácil de ser removido caso necessário. Ainda falando a respeito do painel de controle, ele é construído com LCD de alta resolução colorido e possui função touchscreen com sensor capacitivo. O coração da máquina é uma placa controladora de 32 bits, modelo MKS Robin Nano V3. Ela já vem equipada com os drivers ultra silenciosos TMC2209. E sinceramente, a impressora é tão silenciosa que quase não se ouve a máquina trabalhando. Na verdade, o que se ouve é o som das ventoinhas e da extrusora, apenas isso. E por falar na extrusora, ela é um sistema de dupla engrenagem. Isso garante um poder de torque extremo para garantir uma impressão sem falhas e sob extrusão. Porém, ela não é tão prática para retirar ou colocar o filamento como no mecanismo de tração da Ender 3. Para esse procedimento, você tem que obrigatório acessar as funções do menu do painel de controle para retirada ou colocação de um PLA novo. Essa máquina ela conta também com um sensor de fim de filamento que vai pausar a impressão, permitindo que você substitua o carretel e fazendo com que a impressão então continue de onde ela parou. E isso também acontece, por exemplo, se faltar energia. Caso isso aconteça no meio da impressão, não se preocupe, ela vai continuar do ponto onde ela parou sem nenhum problema caso você precise. Uma coisa fantástica a respeito dessa máquina é o autonivelamento. A FL-SAN vem com um sensor de autonivelamento automático que permite um encaixe magnético na frente do bico de impressão para que seja possível fazer esse procedimento. Aí é só escolher no menu a opção de autonivelamento e pronto. Mas agora, falando sobre o que mais chama a atenção dessa máquina é a velocidade de impressão. Claro que a maioria das impressoras consegue fazer uma impressão mais rápida, porém, ela não consegue fazer isso sem comprometer a qualidade de impressão. Isso já não acontece com a Super Racer. A velocidade de impressão padrão dessa impressora é de incríveis 150 mm por segundo. Para você ter uma ideia, a velocidade padrão da impressora Ender 3 da Creality é de 60 mm por segundo. Eu vou deixar aqui um pequeno trecho que gravamos utilizando o recurso time-lapse do celular para se ter uma noção comparativa da velocidade da máquina. Após o término da impressão da FL-SAN, a Ender 3 ainda continuou a impressão por mais ou menos 40 minutos. Então, meu amigo, se você tinha dúvidas em adquirir uma impressora 3D, eu acredito que as suas dúvidas aqui acabaram. Essa realmente é uma máquina incrível, eu gostei bastante o tempo que nós ficamos com ela aqui, fizemos vários testes, várias impressões e sinceramente, utilizar outra impressora que não seja essa impressora da FL-SAN nos dá até preguiça. Só de pensar em ter que fazer o nivelamento da mesa e seguir outros procedimentos, isso faz com que a gente com certeza acabe dando prioridade a impressões com a FL-SAN. Claro que a Ender 3 é uma excelente impressora, possui uma qualidade de impressão incrível e também possui um custo-benefício excelente. Mas cá entre nós, a qualidade, a velocidade de impressão da FL-SAN Super Racer é uma coisa fantástica. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse nessa máquina. Uma coisa super interessante a respeito dessa compra é que esse material já está aqui no Brasil. A Banggood instalou um armazém aqui no Brasil, então você vai poder receber a impressora na sua casa sem nenhum tipo de surpresa, tá? Você vai entrar lá no site, você vai ter aqui embaixo na descrição também um cupom de desconto, onde você vai fazer a compra da sua impressora, você vai poder parcelar no cartão de crédito e vai aguardar a chegada da sua impressora sem nenhum tipo de problema. Então essa é a grande oportunidade que você tem de comprar a sua impressora. Você acha que está caro? Parcele no cartão de crédito, compra em 10 vezes, entendeu? Com certeza não vai pesar e você vai ter uma ferramenta excelente na sua casa. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu! À primeira vista, a embalagem por si só já assusta, porque dentro dela nós temos todas as peças para a montagem da máquina, que possui duas peças principais. A cobertura, que é onde estão alocados a placa de processamento e controle de todo o equipamento, e a base, onde estão alojados a fonte de alimentação e a mesa aquecida de impressão. Ela também possui 3 colunas construídas de alumínio estrutural, juntamente com os motores que vão movimentar a cabeça de impressão.
Os motores eles já vêm praticamente todos montados, com as correias e as articulações. Para montar a impressora, o procedimento é extremamente simples. Basta colocar a cobertura da impressora de cabeça para baixo sobre a superfície de uma mesa, e daí é só ir montando as 3 colunas, uma de cada vez. Cada extremidade das colunas são fixas com 4 parafusos, que já acompanham a impressora junto com a chave Allen na medida deles, então você não vai ter que se preocupar em ficar procurando ferramenta para montar essa máquina. Antes de parafusar cada coluna, é necessário que você conecte os cabos dos motores corretos. Cada motor tem uma marcação X, Y, Z, indicando então em que posição aquela coluna ou aquele motor deve ser instalado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar o manual de instruções que mostra o passo a passo da montagem. Ele é bem detalhado e vai te ajudar com certeza no processo de montagem. Mas para falar bem a verdade, a montagem é realmente muito simples. Depois que você instalar as 3 colunas de suporte, agora basta você inserir a base de cima para baixo, deixando sempre a logomarca FL-SAN virada para frente da máquina, do mesmo lado onde na cobertura sai o cabo do painel de controle. Após você fixar a base da impressora nas 3 colunas, agora você tem que inserir o suporte magnético do painel de controle. Ele deve ser inserido e colocado próximo da cobertura, de forma que o painel de controle fique posicionado à coluna da direita, quando você olhar de frente para a máquina, quando ele estiver na posição de trabalho, em pé. Depois é só você apertar esse suporte no sentido horário. Agora vire a máquina na posição correta e nós vamos dar continuidade à montagem dela. O bico de aquecimento, ou bico de impressão, ou hot end, como muitos falam, ele já vem todo montado, com todos os fios prontos e climpados. Mas antes da gente conectar esses fios, nós vamos precisar encaixar os braços articulados que vão movimentar o bico de aquecimento. Mantenha o logo da FL-SAN do conjunto todo virado para frente da máquina. E vai instalando os braços articulados das esferas que estão no conjunto de impressão e nas colunas. Não é necessário você fazer muita força para encaixar, é só você fazer um pequeno esforço para vencer a ação das molas e encaixar as conchas da articulação que já vêm lubrificadas, inclusive as esferas correspondentes, conforme o vídeo aí. E pronto, a cabeça de impressão já está praticamente fixa com todas as articulações. Cada coluna vai controlar um movimento específico da cabeça de impressão, permitindo que o conjunto todo possa se movimentar em qualquer direção de 360 graus, tanto na vertical como na horizontal. A vantagem desse mecanismo é permitir que a cabeça de impressão se movimente com bastante precisão e velocidade. O próximo passo agora é conectar todos os fios do hot end, ou bico de impressão, à parte inferior da cobertura. É justamente lá que vão estar todos esses cabos. Note que cada conector tem uma conexão diferente, então não tem risco de você ligar um cabo no lugar do outro. Cada cabo vai ter seu próprio tipo de conexão. Porém, haverá 2 conectores iguais. Como fazem parte de um circuito que admite o mesmo sinal, não importa em qual deles você vai fazer a conexão, tá? Eles são a mesma coisa. Existe um cabo com o conector que vai ficar sobrando, mas não se preocupa com isso, porque nesse conector nós iremos encaixar apenas o sensor de nivelamento, já que essa impressora conta com um sistema de autonivelamento, e esse sensor nós vamos usar apenas uma vez a cada várias impressões. Nós vamos conectar agora o cabo da fonte de alimentação, que fica na base inferior da máquina, até a cobertura lá em cima, que vai alimentar todo o circuito de processamento da impressora. Esse cabo você pode inclusive embutir ele nas saliências da coluna estrutural
para deixar o cabo escondido e deixar com um aspecto mais agradável. Se nós virarmos a máquina, nós vamos ter uma noção de como que é feito esse procedimento. Agora vamos aproveitar e fazer a instalação do motor tracionador do filamento, ou extrusor, como as pessoas chamam, né? A instalação desse conjunto é bem simples e basta que você apenas encaixe a peça de cima para baixo e fixe essa peça com 2 parafusos que já vem com a impressora. Conecte os cabos do controle do motor passando o fio pelo orifício do suporte do extrusor e o cabo do sensor de fim de filamento. Só que tem um detalhe, eu esqueci que antes de encaixar o extrusor é necessário a gente encaixar o tubo PTFE na entrada do sensor. Mas nesse caso, basta a gente soltar aqui esses 2 parafusos para encaixar o tubo no lugar certo e depois reapertar os parafusos novamente. Como o filamento ele vai sair na parte de baixo do tracionador, é necessário também conectar o tubo PTFE no hot end aqui nesse local. Encaixe o tubo PTFE até a marcação indicada com uma fita adesiva. Verifique se o tubo está bem firme e travado na saída da extrusora. Pegue um dos clipes que acompanham a máquina e utilize para travar a conexão do tubo. Uma coisa que você pode fazer agora é pegar algumas presilhas de nylon e organizar os fios do hot end para garantir a segurança durante a impressão, que os fios não fiquem muito soltos, né? No kit, inclusive, está incluso um alicate de corte bem rente que você pode utilizar para cortar o excedente das presilhas que você utilizou. A impressora vai tracionar o filamento de cima para baixo, então nós temos que instalar o suporte do filamento na parte de cima da cobertura da impressora, conforme você assiste aí no vídeo. A instalação do suporte deve ser feita de forma que a lateral do carretel fique de frente para a impressora, de forma que o filamento possa entrar sem dificuldades por esse orifício na parte de cima da máquina. Verifique se o suporte está bem firme e coloque a impressora de frente para você. E é assim que o suporte do carretel deve ficar.